que legal. Aqui na RIC, a nossa chefe de jornalismo é mulher, que é a Cátia Scanfella, e a nossa gerente, né, comercial também é mulher, que é a Nádia, né? E vocês viram que legal, porque nós mulheres temos capacidade, tem muita mulher com tanta capacidade, né? Quanto homem, tá? Não pode ficar para trás, não, né? A questão de desigualdade salarial é muito importante. E ainda a gente ainda acha que precisa melhorar muito, né? Então, para a gente continuar falando sobre esse assunto aí tão importante, mês de março, mês das mulheres, eu estou recebendo o economista João Adolfo Stadler, tudo bem? Tudo bem, hoje. A gente viu ali, eu falei até que aqui nós temos duas chefes, né? Que a chefe de jornalismo e a chefe do comercial são mulheres. Por mais que eu acho que a gente teve um avanço, na sua opinião, eu ainda acho que nós ainda estamos atrás dos homens. Você acha que isso é verdade? Provavelmente, Rose, a gente vem de um processo de transformação, né? A sociedade ela era muito mais machista no passado e a mulher ficava naquela figura de mãe, dona de casa. A própria dificuldade na economia talvez forçou que não fosse mais dessa forma, a constituição da família só com um homem sendo o provedor, né? Acho que a gente tem que fazer uma análise daí, não superficial, porque os números eles podem enganar em alguns aspectos. A gente pode pegar uma mesma base de dados e trazer para a população uma informação que de repente dê a impressão de injustiça e fique fomentando aquela luta de classes, uma coisa que está muito presente atualmente, tipo assim, é o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o pobre contra o rico. Isso eu acho que não é legal. Então, o que eu quis trazer aqui hoje com alguns slides? A contabilidade, que é uma parte do nosso trabalho, ela é obrigada a informar a RAIS anualmente, começou hoje, em março, e também mensalmente existe o CAGED. Então vamos colocar os slides, daí você vai explicando, ele vai provar por números que nós estamos errados, então, que não é tanta diferença assim. Vamos lá então para o primeiro slide. A primeira coisa que a gente vai pegar é que de um total lá de 46 milhões de empregos formais registrados, então essa pesquisa aí, no caso, não é considerada aquele informal. Nem também o empregador, que são aqueles autônomos ou o próprio patrão. Veja lá, 21% com ensino superior, 78% sem ensino superior. Veja bem que sem ensino superior, a proporção é bem maior para as mulheres. 59% são graduadas, enquanto 41% não. Desses 21,3% que tem curso superior, 59% são mulheres. 6 em cada 10 são mulheres. 6 em cada então 10. Veja como que a mulher, de repente, consegue se dedicar mais ao estudo. A gente tenta fazer uma reflexão, o que pode acontecer? Talvez o homem, já logo cedo, aquele que não tem condições, ele tem que buscar uma oportunidade de trabalho e acaba caindo na produção, numa indústria. Eu achava assim, porque nas faculdades, ultimamente, tem mais mulheres na sala do que homem. Eu já achava que era porque tem mais mulher no mundo do que homem. Não, nós somos 207 milhões de brasileiros. 100 milhões são homens, então 7 existe a mais de mulher. Ai, meu Deus, vamos então, tem 7 milhões a mais de mulher. Já existe uma proporção aí de 51,5 contra 48,5. Então tem mais mulher do que homem no país. Vamos para o segundo slide? Tá, entendemos isso, vamos então avaliar o que estão sendo discutido. Por exemplo, a participação das mulheres aumentou. Era, há 9 anos atrás, 40%, agora é 44%. Veja como que forçou mais a questão, ou não. Ela se registrou, porque antes ela trabalhava mais dentro de casa, como costureira, alguma coisa nesse sentido, e agora não, é como uma colaboradora de uma empresa. E quando a gente pega no geralzão assim e faz uma média, realmente diminuiu a diferença entre homens e mulheres, que era 17% a menos, agora é 15%. Veja que diminuiu, isso é bom. A grosso modo, né, os homens ganham 3.000 e as mulheres 2.600. Mas vamos passar um próximo slide e entender que a gente não pode simplesmente fazer uma média aritmética. Por exemplo, se eu pego o setor da administração pública, que é aquilo que exige um concurso, e de repente a mulher, por ser mais dedicada aos estudos, a gente viu quanto que é a proporção delas com um nível superior, elas têm uma maior aprovação. Então, quase que 60% na administração pública hoje é de mulheres, contra 40% de homens. Mas que outros cargos elas exercem muito? De vendedora, de auxiliar de escritório. Isso é o que mais se repete lá dentro do cargo. Recepcionista, né? Que é difícil ver recepcionista homem, né? Então é interessante a gente entender quais são as maiores aptidões da mulher e do homem, né? Por exemplo, se eu pego a construção civil, 90% é homem. Aí a gente para analisar. Por força de lei,
a gente tem algumas questões, por exemplo, 10, 20, até 40% de insalubridade em algumas funções, ou os 30% de periculosidade em algumas funções, e essas funções normalmente são exercidas pelos homens, né? Aquela que mexe com inflamáveis, explosivos, ou dentro de uma câmara de pintura, com aquele... Não aquilo, é muito para mulher, né? Não é muita praia da mulher. Então, já por força de lei, existiria esse princípio aí, que levaria nessa situação. Vamos pôr o próximo slide? Tá, aí vamos ver lá. Vamos lá pro próximo. Quando a gente vai para o nível superior, a gente fala, nossa senhora, mas aí tá uma diferença muito absurda. Chega ali a 43% há 9 anos, agora diminui um pouco para 36%. Mas é alto ainda a diferença. Ainda é alto, só que o seguinte... Se a gente pega para avaliar quais são os cursos das mulheres e dos homens, a gente vai notar também que os homens acabam indo mais para a parte de exatas, engenharias, programação, negócios, né? E a mulher, de repente, pedagogia, né? A parte de saúde, mais na enfermagem ou a psicologia. Você está dizendo que os homens vão para empregos que têm um salário mais alto que a mulher? De Seria certa isso, forma, por por exemplo, que dá eu uma poderia ter me diferença? esforçado o triplo e passado numa faculdade de medicina. Acabei entrando na de economia, fiz contabilidade, também porque entendi que era aquele meu objetivo profissional. Você gosta, porque ele entende esses números, Eu gosto da matemática. Gosta da matemática. Aí veja bem, eu trouxe um desenho ao lado ali, né? A insatisfação da mulher pode de repente trazer o diabinho falando, ó, você tem que protestar. E de repente o lado do homem, ele vendo esses números pensando, poxa, eu tinha que ser solidário à mulher e defender essa causa. Foi o que aconteceu ali na Islândia. Coloquei até um coraçãozinho entre os dois ali com a bandeira da Islândia. Sabe o que foi votado no início desse ano? A equiparação salarial dentro da mesma função. Aí, puxa, o primeiro país a fazer isso, num outro slide, Vamos por mais um slide disponível aí. ali. Está disponível? A gente vê aqui, ó, já existe uma cláusula ali, uma lei dentro da CLT, que é o que define as regras trabalhistas, que sendo com a mesma função, trabalho igual, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, vai ter que ter o mesmo salário independente de sexo, nacionalidade. Mas a gente sabe que isso está na CLT, mas nem sempre isso acontece. A verdade é que daí realmente se sentir injustiçada a mulher em relação à remuneração dela, percebendo que deveria ganhar mais porque exerce a mesma atividade que um homem, eu acho que cabe, de repente, ela procurar até os direitos dela. Mas dentro daqueles números que trouxemos, veja bem, o homem começa a trabalhar com 14,7 anos, a mulher com 16,2, 1 ano e meio a mais depois, né? Horas semanais, o homem trabalha 41,8, a mulher em média 37,3, porque quanto homem não fica depois até de noite na produção fazendo hora extra? Mulher não, filho, casa. Né? A permanência no emprego, o homem fica mais, 6,2 em cada emprego, a mulher 5,2. E a gente sabe que quanto mais tempo de casa, maior o salário. Então tem alguns pontos que justificariam. Não dá para olhar o geral, né, João? A gente tem que analisar. Não pode só se revoltar à toa. E a verdade, eu acho que o mais curioso de tudo, é que a mulher com nível superior não casada, ela ganha mais na média que o homem com nível superior, que não é. Pois é, então é um pouco da escolha em relação à maternidade, o casamento. A gente sabe do quanto que a mulher tem esse instinto de preservação, porque senão, imagina se eu sou consultor, eu ia falar para os meus clientes, contratem apenas mulheres, porque elas são mais baratas, né? Não é assim que funciona. Eu fico feliz por conta de existir essa ascensão, não em questão de renda, porque a gente viu que tem todos esses detalhes, mas da mulher no âmbito ou no nível de decisão dentro das empresas, na diretoria, até mesmo na presidência. Eu acho assim que cada um tem que correr atrás do objetivo profissional, a questão é de estudar, se dedicar, ter filho, se casar, de repente aquela dupla jornada vai atrapalhar um pouco, se não, de repente, por isso que as mulheres acabam deixando um pouco mais para frente, né? Hoje em dia, com 30 anos, o pessoal está resolvendo casar e... Eu tô com 37 e não casei ainda bem, né? O pessoal deixou mais pra frente, né? Mais pra frente. João, é sempre muito bom te receber aqui. Eu acho que deu pra tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Pra gente não ficar falando que nós somos tão injustiçadas, né? É verdade que a realidade, bem, não é essa. É sempre um prazer te receber, que você volte mais vezes aqui. Tá bom, Rosa. Obrigado, agradeço. Tá bom? Tá?